Graça e paz, meu irmão, minha irmã, que a presença de Deus esteja se manifestando aí onde você está. Eu não sei que local é esse, mas o nosso Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares. E eu peço que a presença dele se intensifique aonde você está agora, lhe trazendo essa paz que transcende o entendimento, para que nós possamos agora ouvir a palavra de Deus, meditar nos seus ensinamentos e sermos cheios ainda mais do seu Santo Espírito. No dia de hoje, meus amados, eu quero falar a respeito de um episódio que para mim é muito interessante. Eu creio que você já sabe que o apóstolo Pedro muitas vezes foi repreendido, foi exortado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus já chamou Pedro de homem de pequena fé. Inclusive, Jesus também, uma vez, chamou Pedro de Satanás. Mas será que você sabia que até o apóstolo Paulo já repreendeu Pedro também? Está lá no livro de Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2. E é sobre esse episódio que eu gostaria de te falar mais um pouco no dia de hoje. Você pode abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, a partir do versículo 11. A versão que nós vamos ler aqui é sobre o relato de Paulo acerca desse incidente. É claro que nós não temos a versão de Pedro, mas Paulo, sendo um homem de Deus, comprometido com a verdade, eu creio que esse relato apenas da parte dele já nos é suficiente para entendermos o que aconteceu naquela ocasião lá em Antioquia. Vamos à leitura da palavra então. Gálatas 2, a partir do verso 11. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, diz o apóstolo Paulo. Lhe resisti na cara de Pedro, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, ou seja, da parte de Tiago, os judeus que vinham de Jerusalém, Pedro chegou antes. Então, antes que tivessem chegado os judeus com Tiago, comia com os gentios. Ele, Pedro, comia junto com os gentios. Mas, depois que chegaram os judeus, ele, Pedro, se foi retirando e se apartou, se afastou deles, dos gentios, temendo os que eram da circuncisão, ou seja, os judeus. E os outros judeus também dissimulavam com ele, Pedro, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Até aqui. Interessante esse episódio, não é, meus irmãos? Só para esclarecer algumas coisas que talvez você, novo na fé, não entenda ainda. Gentil, com o, gentio, significa todo aquele que não é judeu. Então, para o povo judeu, o egípcio, o grego, o romano é gentil. Todo aquele que não comunga da fé judaica, da religião judaica à época, e ainda hoje, é chamado por eles de gentil. E naquela época nós tínhamos na igreja essas divergências entre os comportamentos dos judeus e os comportamentos dos gentios. E o apóstolo Paulo tenta fazer uma costura unindo toda a igreja num só Cristo. Mas mesmo assim os conflitos culturais eram muito grandes naquela época. Sabe, os países eram pequenos e muito próximos e as culturas variavam muito. As crenças variavam, os comportamentos variavam. Então, o apóstolo Pedro faz essa viagem justamente para também evangelizar junto com Paulo a Antioquia, uma região na Turquia, que era uma região
que não era judaica, era uma região gentia. E Pedro chega até Antioquia e é recebido por Paulo e pelos demais gentios, os demais habitantes daquela cidade. E a palavra não fala, mas eu creio que ele foi recebido com muito amor, com muita hospitalidade, porque ele comia junto com os gentios. Ele sentava à mesa, ele convivia com aquele povo que lhe recebeu muito bem. Contudo, Paulo nos conta que diante de Pedro, alguns dias depois, chegaram os judeus da parte de Tiago. E quando esses judeus chegaram, o comportamento de Pedro mudou. Eu creio, a palavra não diz, mas eu creio que os judeus, quando chegaram, começaram a perceber que Pedro estava sentando à mesa e convivendo com gentios. E me parece muito óbvio que entre eles devia haver essa murmuração, esse burburinho, dizendo: olha lá o Pedro, que é judeu, comendo à mesa com essas pessoas, tendo hábitos que vão contra a lei da Torá. Porque naquela época os judeus, eles eram cristãos, mas ainda se esforçavam para seguir as leis da Torá. E aqueles judeus que chegaram com Tiago estavam julgando as atitudes de Pedro. E Pedro, parece que ao saber disso, se constrange. Pedro dá ouvido às críticas, às murmurações dos seus irmãos judeus e, de forma ingrata, deixa de comungar com os gentios que lhe receberam no primeiro momento e se volta apenas para os judeus. Então Pedro faz parte dessa segregação. Num primeiro momento ele estava em comunhão com os gentios. Num segundo momento, por medo, por vergonha, por constrangimento, ele deixa-se influenciar. E é sobre isso que eu gostaria de falar contigo. Sobre influências e deixar ser influenciado. Pedro, nessa época, já devia ter mais de 50 anos, porque essa epístola foi escrita por volta de 55 depois do nascimento de Cristo. Então Pedro certamente devia ter 50 e poucos anos. Pedro caminhou com Jesus, recebeu orientações diretamente de Cristo, foi levantado como pedra da igreja. Ele não era mais um jovem, já era um homem feito, já havia ministrado muito, caminhado, pregado, visto muita coisa. E mesmo assim, se sucedeu a influência. Mesmo assim, esse homem que andou com Jesus foi suscetível a palavras que o influenciaram a um caminho que não era o caminho do Evangelho. Por isso que eu também penso, irmãos, que quando o nosso irmão na igreja comete um erro, nós devemos olhar com muito amor. Porque se até o apóstolo Pedro cometeu um erro e foi influenciado, o que resta para nós? Nós não devemos ter medo ou vergonha da exortação, porque até Pedro foi exortado por Paulo. Mas voltando a falar da influência, Pedro deixou ser influenciado, se levou. E não só isso, após ele sentar à mesa com os judeus, a palavra nos diz que ele começou a dissimular, falar coisas que não deveria, começou a ter atitudes que não eram de acordo com o evangelho. E até o apóstolo Barnabé também acabou sendo influenciado. Isso nos evidencia, irmãos, que os locais que nós frequentamos, as mesas que nós nos sentamos, sim, têm influência sobre mim e sobre ti. Porque esses dois homens de Deus foram influenciados por más companhias. Por companhias que não tinham a mesma visão de evangelho que eles. Mesmo eles tendo andado com Cristo, ainda, por algum momento, eles se desviaram do propósito de Cristo. E é isso que eu quero dizer. A pessoa, quando é nova convertida, eu não condeno quando ela, muitas vezes, tem vergonha de professar a sua fé, muitas vezes tem vergonha de admitir que está seguindo a Cristo, porque a influência, ela tem um poder muito forte. A influência tem o poder de até amarrar na tua condição atual, te amarrar a ambientes e a pessoas que ainda não estão te direcionando para a palavra de Deus. Então, se esses homens, com toda a sabedoria, foram desviados, o novo convertido também tem grandes possibilidades de se desviar do caminho se ele não estiver com plena convicção do poder da influência de mesas e de ambientes.
Sabe, tem pessoas que dizem que da tentação nós não conseguimos resistir, nós devemos fugir, porque se você tentar resistir, você vai entrar no jogo do diabo, e aí ele vai te vencer, porque você está no campo de batalha dele. Então nós devemos fugir do campo de batalha do diabo, fugir da tentação. E também se aplica a mesas e locais de influência negativa, que de certa forma também são uma tentação. Uma tentação para nos manter na velha criatura, uma tentação para nos levar aos velhos hábitos, uma tentação para, como Pedro e Barnabé, dissimular, falar o que não deveríamos. Então você deve fugir desses ambientes, fugir das pessoas que você sabe têm uma influência negativa sobre a sua vida. Senão você incorre o risco de acabar dissimulando, como esses dois apóstolos da igreja primitiva. É isso que eu queria trazer para você, irmão, que você tenha conhecimento do poder da influência. Muitas pessoas dizem, eu não sou influenciável, eu sou mais eu não me deixo levar por ninguém. Mas é uma lei da natureza, se você está num ambiente por muito tempo, você vai ser influenciado. Se você não estiver influenciando, você vai acabar sendo influenciado. Então você deve influenciar principalmente os ambientes que você estiver, com a palavra de Deus, com a presença de Deus, com o comportamento que Jesus teria diante daquelas situações. Mas se você permanecer por mais tempo do que você tem a capacidade, aí você vai acabar sendo influenciado. Porque a nossa carne, ela é fraca. Chega um momento que a carne cansa, a mente cansa, a nossa alma cansa de sempre estar lutando, e quando você baixar a guarda e estiver num ambiente impropício, a influência vai agir sim na sua vida. Então que nós tenhamos sabedoria para quando entrar e quando sair de ambientes, para quando conviver com pessoas e quando nos afastar temporariamente de pessoas, de momentos que as pessoas estão passando. Sabe, você pode tentar ajudar uma pessoa a levar uma palavra de cura, de libertação, de orientação. Isso é bênção, nós devemos fazer isso. Mas se você passar tempo demais cuidando de pessoas e não cuidar de você, da sua fé, da sua conexão com Deus, aí, meu amigo, você que vai atrair problemas para a sua vida. Porque um cego não pode guiar outro cego. Um doente não pode curar outro doente. Então que nós tenhamos essa percepção de primeiro tirar as escamas de nossos olhos, nos curar, para que aí sim nós venhamos a direcionar e a trazer cura e libertação para as outras pessoas. Amém? E eu creio que no mundo, sim, é inevitável que nós sejamos influenciados por outras pessoas. Mas nós podemos escolher aqueles que vão nos influenciar. Escolha ser influenciado por homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres que você sabe que vivem o Evangelho de Jesus, que andam nos caminhos de Jesus Cristo, que buscam a presença de Deus, que como eu e você não são perfeitos, mas se esforçam para buscar a santidade. E eventualmente você vai ter que buscar algum conselho com alguma pessoa que não é de Deus, por exemplo, um médico. Eu não posso exigir que o meu médico cardiologista seja cristão. A opinião dele vai me influenciar, porque ele é um especialista naquela área. Então, naquela área, eu vou ser influenciado por um médico, por algum especialista na minha profissão. Você deve buscar pessoas que entendam da sua área de atuação e ser influenciados por eles naquela área em específico. Mas quando se trata de comportamento, quando se trata de moral, quando se trata de ética, aí nós cristãos devemos ser a referência. Aí nós devemos ser os influenciadores, porque nós temos a maior verdade, que é a palavra de Deus. Nós temos a única verdade, que é o Evangelho. Então nós detemos esse poder, nós detemos esse conhecimento. E nessa área nós somos especialistas, porque nós olhamos para Jesus, que foi perfeito. O exemplo do varão perfeito. Então, quando for
a respeito desses aspectos que eu falei, comportamento, ética, moral, você jamais pode ser influenciado por alguém que não segue o evangelho. Você deve influenciar essas pessoas. Por mais que elas tenham mais conhecimento que você, por mais que elas tenham doutorado, sejam especialistas, você é especialista no caminho, na verdade e na vida que é Jesus Cristo. Então não tenha vergonha de influenciar, de direcionar até pessoas que têm mais estudo que você, porque Deus vai lhe dar as palavras. Seja um influenciador, influencie, permita que o Espírito Santo, através de você, direcione as pessoas para o caminho do Evangelho, para o caminho de Deus, que é bom, agradável e perfeito. Amém? Essa palavra que eu queria trazer para vocês nessa tarde. E gostaria, antes de orar, de pedir que você se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe, mesmo com pessoas que você talvez ache que não irão gostar, compartilhe, porque a palavra de Deus às vezes confronta, mas é para o nosso bem. Amém? Então agora eu peço, meu Deus amado, meu Deus querido, Pai, primeiramente eu te agradeço pela vida dessa pessoa que dedicou esses minutos, Pai, do seu dia para ouvir uma palavra da tua Bíblia, Senhor amado, para ouvir, Pai, uma meditação, uma reflexão sobre a tua palavra. E que através, Pai, da minha vida, do teu Espírito Santo, Deus, essa pessoa agora seja cheia da tua presença, cheia do teu conhecimento e da tua sabedoria, Pai. Levanta essa pessoa como uma propagadora do Evangelho, uma influenciadora, Deus amado. Que ela venha, Pai, influenciar a casa dela, a família dela, o trabalho dela, Senhor. Em nome de Jesus, levanta ela, Pai amado. Levanta esse homem e essa mulher como um arauto da tua palavra, Senhor. Que através dele e dela, pessoas venham a ter sede de buscar a tua presença. Pessoas venham a ter sede de buscar a tua palavra. Que eles sejam como o sal da terra e luz do mundo. Em nome de Jesus. E livra-nos, Pai, de toda mesa de escarnecedores, Senhor. Livra-nos, Pai, de toda roda que tenta dissimular a nossa vida dos teus caminhos, Senhor. Nos afasta, nos dá clareza de visão, Pai. Descama nossos olhos para que no mundo espiritual nós venhamos a perceber aqueles, Pai, que estão nos levando para o caminho do Evangelho e aqueles que tentam, Pai, subverter os teus ensinamentos. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, meu irmão e minha irmã. Um ótimo dia e que Deus esteja convosco. Amém.